todos, bem-vindos a mais um webinar. Hoje o tema é sobre as etapas da vida, relacionado com o nosso módulo 2. Vamos falar um bocadinho sobre as características de cada uma delas e quais é que são as principais recomendações a nível nutricional que devemos ter em cada uma delas. Portanto, vamos começar então pela gestação. Na gestação, vamos começar aqui. Portanto, aqui na parte da gestação, o nosso objetivo é sempre terem atenção à grávida e ao feto. Portanto, todos eles os dois são um conjunto e temos sempre o objetivo de proporcionar o maior desenvolvimento ao feto sem causar nenhum dano à mãe. Portanto, nesta fase, o objetivo aqui é ter um maior desenvolvimento intrauterino do feto, evitar que a mãe aumente ou baixe demasiado o peso, terem atenção ao possível aparecimento de diabetes gestacional e suprimir qualquer carência nutricional que possa existir tanto para a mãe como para o bebê. Portanto, em termos de necessidades nutricionais, temos aqui várias recomendações e vários pontos a terem atenção. Exato. Portanto, o principal ponto em que devemos ter atenção e que deve ser iniciado antes de qualquer gravidez é iniciar sempre uma preparação com suplementação de ferro e ácido fólico. Ou seja, ter aqui uma preparação pré-natal é sempre importante para garantir o maior, sem causar nenhum dano ao bebê, tá bem? E que corra tudo com a maior naturalidade e que seja tudo o mais saudável possível. Portanto, antes de engravidar, a mulher deve começar a fazer uma suplementação de ferro e ácido fólico e mantê-lo até ao final da gravidez. A alimentação deve ser sempre saudável e equilibrada, de acordo com o que já fazia anteriormente, ou seja, não ter uma mudança drástica em termos de alimentação do que fazia anteriormente de estar grávida. É claro que aqui temos que ter em atenção vários pontos, no entanto, não fazer uma alteração muito drástica porque o corpo vai sentir. Portanto, durante a gravidez deve existir um aumento de um aporte calórico. Estas energias, em termos de proteínas, deve existir um aumento de 12 a 15 gramas por dia em relação a um adulto, ok? Uma mulher adulta. Deve-se ingerir uma maior quantidade de alimentos ricos em ácido fólico para garantir toda a suplementação necessária para a mãe e para o desenvolvimento do bebê. O ácido fólico, como sabem, podemos encontrar em alimentos, em vegetais de cor verde escura, em leguminosas, no trigo, no fígado, ou então complementada sempre com a suplementação em forma de cápsula, ok? Aqui recomendações a ter cuidado. Deve ser evitado o consumo de carne de porco e de carne de carneiro, pois podem ter toxoplasma, está bem? Isso é o micro-organismo mais perigoso que pode trazer mais complicações para a grávida. Todos os alimentos devem ser muito bem cozinhados, especialmente carne e ovos, está bem? Evitar, por exemplo, sushi, que é um peixe cru, ter sempre atenção à qualidade e higiene do sítio onde é consumido. A carne sempre bem passada, mas mesmo muito bem passada, e os ovos devemos evitar, por exemplo, um ovo escalfado, que esteja a gema crua no meio, ou então um ovo estrelado. Está bem? Aqui é sempre com o objetivo de evitar qualquer salmonela que possa existir no alimento. Fora isso, não há qualquer problema de consumir nenhum tipo destes alimentos. Aqui devemos aumentar também, deve ser recomendada a ingestão de fibras, que como sabem está na fruta e nas verduras, especialmente com casca e alimentos e vegetais mais folhosos. Deve ser recomendada a ingestão de líquidos, beber pelo menos 1,5 litro a 2,5 litros por dia. A prática de exercício físico é importante, sempre com controlo. No entanto, atenção, se a mãe não fazia exercício ou se não tinha o hábito de fazer um exercício regular antes da gravidez, também não deve ser agora que vai começar. No entanto, manter sempre algumas caminhadas, algum exercício mais aeróbio, mais simples, para manter
um estilo de vida saudável e também para evitar situações de obstipação que são comuns durante a gravidez. Devemos também recomendar a ingestão de alimentos antioxidantes, como por exemplo sempre os legumes de cor verde escura, cenoura, tomate e fruta. E claro, fazer sempre recomendação e um reforço hídrico. Agora, tivemos há bocado a falar que realmente deve existir um aumento do aporte energético, em que deve ser no primeiro trimestre da gravidez um aumento entre 100 a 150 calorias e nos 2 últimos entre 200 a 300 calorias. Muito bem. Aqui, suplementação, como já falámos, sempre ferro e ácido fólico antes de engravidar, e depois temos aqui uma suplementação extra de iodo e um multivitamínico. No entanto, estas suplementações têm a ver já com uma recomendação que possa ser feita pelo médico. O bebê nasce e temos então aqui um lactente. O nosso bebê que mama do leite materno é o lactente e a mãe a lactante. Muito bem, portanto, o bebê aqui, as suas principais necessidades são 100% leite materno, portanto, é o alimento mais completo que possa existir para o bebê, portanto, porque ele tem todos os nutrientes necessários e nas quantidades essenciais para o seu crescimento, está bem? Vantagens são apenas vantagens, não existem desvantagens do leite materno, é prático, não é necessário ferver, não é necessário adicionar nada, está pronto a ser consumido em qualquer hora, em qualquer lugar, não tem qualquer preço associado e tem ainda a vantagem para a mãe em que ajuda à perda de peso e a recuperar o peso aumentado durante a gravidez. Porquê? Porque todas as necessidades e reservas de energia que a mãe acumulou para garantir todo o desenvolvimento do bebê vão ser solicitadas aqui enquanto está no amamento. Portanto, o leite materno, além de ter todas as qualidades nutricionais para o desenvolvimento do bebê e para o crescimento, tem ainda uma parte imunológica, ou seja, fornece todos os anticorpos necessários para proteger este bebê de qualquer doença e alergia. Okay? A principal vantagem, ou uma vantagem extra de amamentação, é claro que reforça os laços afetivos entre a mãe e o bebê. Como sabem, o nosso leite materno é dividido em 3 fases. Nos primeiros dias, nos primeiros 4 a 6 dias, tem o nome de colostro, ou seja, é um leite muito mais rico em termos de cor. No entanto, tem um valor calórico muito baixo, proteico e lipídico, é o que tem menos qualidade. Porque o bebê ainda se está a habituar ao meio externo, portanto tem que haver um equilíbrio das suas necessidades. Após estes 4 a 6 dias, nos restantes 6 a 15 dias, temos então o leite de transição, que é uma composição intermédia entre o colostro e o leite seguinte, em que existe aqui realmente um aumento das quantidades de gorduras e de vitaminas lipossolúveis. Porquê? Porque aqui já temos um bebê que realmente está a crescer, já precisa de muito mais quantidade em termos nutricionais e este leite vai se adaptando às suas necessidades. Por fim, a partir deste 15º dia, temos então o leite maduro e é este que vai ficar até ao final da amamentação. É rico em todos os nutrientes e é fornecido de uma forma parcelar durante a toma. O que é que isto quer dizer? No início, ou seja, a primeira parte de leite que o bebê mama é muito mais rica em nutrientes, ok? À medida que o bebê vai mamando, ao final do leite, esta qualidade já vai diminuir, está bem? Por isso, desta forma é que não tem muito interesse mantermos a amamentação a partir dos 6 meses, no máximo dos máximos 1 ano, porque aqui já não vai ter qualquer qualidade nutricional, já é apenas uma água, tá bem? Com alguma gordura e poucos nutrientes, poucas vitaminas. Portanto, já não vai dar qualquer necessidade, não vai ter qualquer vantagem nutricional para o crescimento deste bebê. Muito bem, passamos então para a nossa fase seguinte, que a criança cresce, e temos então aqui a fase da infância. Aqui já temos algumas mudanças. Temos aqui algumas mudanças. Espera aí, que isto andou demais. Muito bem. Temos aqui realmente
Temos aqui, cá está. Portanto, temos aqui já algumas mudanças em relação à amamentação. Já temos aqui uma criança em que a alimentação saudável nesta fase é essencial para permitir qualquer desenvolvimento e crescimento normal. Ou seja, é aqui que a criança começa a ganhar todas as suas bases em termos de alimentação. Conseguimos aqui, em relação à alimentação que é feita, prevenir séries de patologias e alguns problemas, por exemplo, relacionados com a alimentação, como é óbvio, tal como qualquer anemia, atraso de crescimento, malnutrição, obesidade, cárie dentária e muitos outros, como sabem, que podem existir. Quais é que são as principais mudanças que ocorrem nesta fase, em relação, claro, à fase de bebê? Portanto, é aqui que se vê uma grande fase e um grande velocimento de crescimento, embora a um ritmo menos constante, como se verifica no bebê, em que o bebê tem um crescimento muito acelerado. É a fase da vida em que se cresce mais rápido. Existe uma consolidação da maturidade enzimática e digestiva, portanto, aqui é que se podem desenvolver alguns problemas em termos de intolerâncias ou alguma má absorção. É aqui que são também adquiridas novas funções psicomotoras e, sem dúvida nenhuma, os hábitos alimentares. Portanto, aqui é a fase fundamental para trabalharmos em termos de alimentação saudável e termos aqui uma educação alimentar. É nesta fase. Quais é que são as recomendações durante a infância? Portanto, em termos de alimentação, vamos aqui. Ponto número 1. A fase da criança é muito bom porque já sabem escolher aquilo que gostam e que não gostam. E claro, tudo o que é mais doce e com mais açúcar é sempre o que as crianças preferem. Portanto, restringir sempre todos os cereais do pequeno almoço é o ponto mais difícil. Portanto, preferir sempre cereais e derivados que sejam menos refinados. Não estou aqui a dizer que devem ser apenas dados às crianças cereais integrais, mas temos que ter atenção à qualidade dos alimentos que são fornecidos. Devemos reduzir a ingestão de açúcar em alimentos ou bebidas açucaradas, ou seja, deixar para dias extra os refrigerantes, nunca deve ser consumido durante uma refeição normal os refrigerantes, alimentos com açúcar, tá bem? Deve ser sempre preferível o consumo de peixe à carne, no entanto, o ideal é intervalar o consumo diário de carne e peixe, qualquer carne e qualquer peixe, está bem? Não deve ser só carne branca, nem peixe magro, ok? Intervalar, porque as crianças necessitam todos os nutrientes que estão presentes em cada um dos alimentos. Deve ser reduzida a ingestão de sal e alimentos processados. Aqui deve ser estabelecido um horário de refeições, deve ser feito uma alimentação sempre à mesa em família, sem estar a televisão ligada durante as horas da refeição e estabelecer horários certos, especialmente aqueles que são feitos em casa, claro, porque todos os restantes são feitos na escola. Portanto, em casa deve haver uma rotina e essa rotina deve ser cumprida. Os alimentos devem ser nutricionalmente adequados a cada criança. Cada criança tem as suas necessidades e que devem ser cumpridas. No entanto, devemos evitar, claro, os alimentos salgados, gelados, fritos, bolos, refrigerantes. Está bem? Este eu vou repetir várias vezes e isto é, sem dúvida, a base de um crescimento saudável e de uma educação alimentar. Ok? As porções das refeições devem ser adequadas à criança, portanto, ela não é muito comum ouvir está a crescer, precisa de comer, mas atenção às quantidades, não é fazer um prato demasiado cheio para as necessidades da criança e, portanto, devem ser realmente adequadas todas as quantidades das porções em cada uma das refeições. Muitas vezes o ponto mais difícil do dia-a-dia é antes das refeições principais, o chegar a casa da escola e ainda falta um bocadinho para o jantar, e aqui estes snacks entre as refeições é que são normalmente os mais prejudiciais para o desenvolvimento da criança.
Portanto, tentar limitar o máximo, ou então ter à disposição realmente aqueles que fazem sentido e que são possíveis naquele horário e naquela refeição. Permitir a autorregulação da ingestão calórica em crianças com peso normal para a idade, ou seja, o que é que isto quer dizer? Todas as crianças têm as suas necessidades específicas e elas devem ser cumpridas. No entanto, devem ser ajustadas sempre ao tipo de atividade física, se é rapaz, se é rapariga, portanto, ela deve ser regulada de acordo com as necessidades e com cada criança. Fazer refeições, como eu já disse, em família, promover a interação social, porque isso também vai ter um efeito bastante direto na educação alimentar de cada criança, ok? E, claro, limitar os comportamentos sedentários. Por exemplo, estar no máximo 1 hora a 2 horas por dia em atividades menos sociais, como, por exemplo, ver televisão, jogar videojogos, estar no computador, ok? Portanto, aqui limitar estes comportamentos, incentivar para a prática de exercício físico, para brincar na rua, está bem? Portanto, ter sempre uns comportamentos mais ativos, que é importante também para o desenvolvimento da criança, ok? Passamos então para a fase da adolescência. Na adolescência já se começam a ter algumas recomendações mais semelhantes à fase adulta. E normalmente aqui é que realmente conseguimos ver que comportamentos é que foram aprendidos durante a fase da infância. E aqui é que eles vão ser consolidados. Uma vez que aqui temos um impacto muito grande de grupos, dos amigos, do dia a dia. Está bem? Aqui eles são bastante influenciados, portanto devem ser criadas todas as bases necessárias para que exista aqui alguma qualidade alimentar e que ela seja cumprida. Portanto, durante a fase da alimentação, a alimentação, como eu estava a dizer, é tanto importante ou mais como na fase anterior. Portanto, para além de satisfazer as elevadas necessidades de nutrientes que estas adolescentes têm, serve também para criar e manter estes hábitos para o resto da vida. Se não forem criados agora, depois vai ser muito mais difícil em fase adulta conseguir fazer essa mudança para uma alimentação saudável. Nesta fase, em relação às anteriores, existe realmente uma diferença entre rapazes e raparigas. É aqui que se começa a ver alguma mudança e diferenças entre cada um dos sexos. Portanto, antes da puberdade, os rapazes e as raparigas apresentavam mais ou menos proporções semelhantes em termos de massa gorda e massa magra. Durante esta fase, vê-se que realmente existem algumas diferenças, especialmente em termos de massa gorda. Portanto, as raparigas estão sempre em desvantagem em relação aos rapazes. Portanto, a partir daqui até à fase adulta, as raparigas têm uma percentagem de massa gorda superior à dos rapazes, em que se verifica mais ou menos entre 22% a 26% de massa gorda nas mulheres e entre 15% a 18% nos homens. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que realmente é preciso ter mais atenção ao consumo de alimentos pouco saudáveis nas raparigas do que nos rapazes. Não quer dizer que os rapazes estejam mais livres, por assim dizer, de consumir alimentos calóricos e não nutricionalmente bons. Está bem? Nesta fase, verifica-se que realmente o apetite aumenta, especialmente também devido às alterações físicas, psicológicas, traduz-se no aumento das necessidades nutricionais e acentua-se aqui as preferências alimentares, ok? Cada um tem a sua personalidade, tem os seus grupos de amigos, tem os seus hábitos e aqui é que se vai ver realmente essa diferença. O que é importante, e realmente aqui está uma cor assim diferente, porque é isto que realmente é preciso terem atenção e que é preciso trabalhar quando se interage com esta faixa etária. Se o adolescente adquirir bons hábitos alimentares na infância, o impacto destas alterações hormonais de crescimento, de necessidades calóricas e nutricionais vão se ver muito menos, está bem? Vai ser muito mais fácil de manter uma alimentação saudável do que se estes hábitos não foram adquiridos na fase anterior da infância. Principais recomendações. Vamos ver se consegui. Cabe aqui tudo, sim senhora. Portanto, a base mantém-se a mesma. Manter uma alimentação, manter uns horários regulares, especialmente
em casa, junto da família. Deve-se incentivar para o consumo das refeições à mesa, junto da família, sem estar em frente à televisão. Promover o convívio familiar. Deve-se começar a comer regularmente, de 3 em 3 horas, fazendo as 5 a 6 refeições por dia, ou seja, pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e, caso seja fim de semana ou existe alguma situação de ficar a estudar até mais tarde ou algo que seja mais de 3 horas entre o jantar e o ir dormir seja mais tarde, pode-se fazer aqui uma pequena ceia. Ou então, esta sexta refeição pode ser um dos lanches da tarde, pode-se repetir, está bem? Caso seja praticado, por exemplo, um exercício de alta intensidade ou um exercício com mais ativo à tarde, pode-se fazer um lanche antes e um lanche depois mais pequeno, antes da hora do jantar. Portanto, as regras da roda dos alimentos devem ser cumpridas, uma vez que têm todas as necessidades e todas as recomendações necessárias para uma alimentação saudável e equilibrada. Deve ser bebido mais ou menos 1 a 1,5 litro de água por dia, o que equivale entre 6 a 8 copos de água. Praticar exercício físico com alguma frequência, ou seja, na escola já tem as aulas de educação física, no entanto, deve sempre complementar com algo mais, porque muitas vezes esse exercício que é praticado não é suficiente para o gasto energético que eles devem ter. O almoço e o jantar deve ser iniciado sempre com um prato de sopa e terminado com uma peça de fruta. Deve-se dar preferência às carnes magras e ao peixe, no entanto, mantêm-se as mesmas regras. As crianças e os adolescentes precisam de todos os nutrientes que vêm de todos os alimentos, incluindo carnes vermelhas e peixes gordos. O ideal é sempre alternar diariamente peixe-carne, carne magra, carne vermelha, peixe gordo, peixe magro, ok? Ir sempre variando, alternando, assim é que se consegue ter uma alimentação bastante saudável. Reduzir a ingestão de sódio, atenção aos alimentos processados, as batatas fritas, os folhados, tudo aquilo que é comum as crianças comerem, os adolescentes comerem, tem uma grande quantidade de sódio e ele deve ser restringido. Substituir todos os alimentos ricos em hidratos de carbono simples, como os açúcares, como sabem, por exemplo, gomas, refrigerantes, bolachas, chocolates, por alimentos de hidratos de carbono complexos. Batatas cozidas, não é fritas de pacote, é feitas em casa, massa, arroz, leguminosas, aumentar a ingestão de fibra e, claro, resistir ao marketing que estas crianças têm acesso e que está em todo lado, está nas horas de televisão que eles veem, no horário em que eles assistem televisão, aos programas que são direcionados para esta faixa etária. Todo o marketing à volta é de alimentos que não são nutricionalmente positivos, não têm qualidade e que realmente, já tendo alguma opinião, esta faixa etária vai querer consumir e preferir esse tipo de alimentos. Está bem? Por fim, em termos de adultos, tem umas recomendações semelhantes. A fase da adolescência vai se manter em termos de recomendações semelhantes à dos adultos. E depois, claro, temos uma fase diferente, que é a terceira idade, que está aqui. Aqui também é uma fase bastante diferente. O envelhecimento causa alterações físicas, psicológicas, que podem interferir com a alimentação e o estado nutricional de cada uma das pessoas. É comum deixarem de sentir o sabor, deixarem de sentir o cheiro dos alimentos, e isso vai fazer com que se reduza, que deixem de sentir o sabor salgado, doce, o ácido, e que deixem progressivamente de sentir a vontade de comer. Quais é que são as principais recomendações nesta fase? A alimentação deve-se manter de acordo com a roda dos alimentos, porque é ela que nos indica como é que devemos ter uma alimentação equilibrada, variada. A carne e o peixe são bastante importantes nesta fase. É importante ter alguma exposição solar diária, porque vamos conseguir aumentar a absorção de cálcio.
que é bastante deprimida nesta etapa da vida. Devemos manter a ingestão de água. Normalmente, na terceira idade, deixam de sentir sede, portanto, é importante manter a ingestão de água e insistir para que ela exista. Uma boa forma de hidratar, uma vez que existe a diminuição de consumo de água, é, por exemplo, através de sopas assim mais líquidas, de sumos naturais, de chás, de infusões. São boas opções. Caso exista algum problema de mastigação ou de deglutição, preferimos alimentos de consistência mais macia, mais mole, triturados ou passados, consoante a preferência ou o problema em causa. O sal e alimentos condimentados não são aconselhados para pessoas idosas. Devem ser feitas refeições em ambiente tranquilo e de uma forma calma, que é para apreciarem o sabor de cada um dos alimentos e terem um proveito das refeições, uma vez que não têm fome e que a vontade de comer possivelmente já não vai ser tanta, portanto, tirar o maior proveito de todas as refeições. Elas devem ser feitas em pequenas porções e várias vezes ao longo do dia, para evitar também uma sobrecarga de digestão, uma vez que a prática de exercício físico também já não é a mesma. Portanto, manter aqui as quantidades calóricas e nutricionais aconselhadas e também não sobrecarregar e não ser uma digestão difícil. Os alimentos ricos em gordura, confeccionados com a adição de azeite, de óleo, devem ser evitados. Podem ser suplementados e podem ser aconselhados suplementos nutricionais ou preparados já comerciais. Podem ser necessários em alguma situação especial. Aqui tentar que a refeição seja feita acompanhada, ok? Sempre que possível. Evitar, claro, bebidas alcoólicas e o tabaco, uma vez que não são... interferem aqui com um estilo de vida saudável e podem interferir com a absorção de alguns nutrientes e as carências que já existem podem aumentar. E tentar, se possível, manter alguma atividade física regular e moderada, como, por exemplo, caminhadas, passeios, ou mesmo em caso de ginásio, por exemplo, uma atividade mais aeróbia. Está bem? São estas as principais recomendações que devemos fazer para cada uma das etapas. Portanto, vamos aqui ao nosso esquema e tentar fazer aqui uma revisão. As nossas etapas da vida começam na gravidez, ok? Em que deve ser preparada esta gravidez para suprimir todas as recomendações que são necessárias, tá bem? Suprimir todas as necessidades que são necessárias para o correto desenvolvimento do feto e não criar qualquer dano à mãe. O lactente é sempre privilegiar a amamentação pelo menos até aos 6 meses, no máximo até ao ano de idade. A partir daí já não existe qualquer vantagem nutricional nem para a mãe nem para o bebê. A fase da infância é a mais importante, ok? É aqui que vamos criar toda a educação alimentar e criar todos os hábitos e a base fundamental para o desenvolvimento na fase adulta. É aqui nesta fase, é na infância. Tentar que os alimentos mais calóricos, ricos em gordura, em açúcar, sejam consumidos em ambientes diferentes, por exemplo, em ambientes de festa ou situações especiais, para também terem um sabor diferente. E tentar que o dia-a-dia seja o mais saudável possível, com carne, com peixe, legumes, frutas, todos os alimentos que têm realmente alguma qualidade e que são positivos e benéficos para o desenvolvimento e aumento de todas as capacidades que a criança deve ter. A fase da adolescência é o comatar de toda a educação que foi feita na fase da infância, ou seja, é aqui que vão ser então definidos os hábitos e as escolhas que vão ser feitas para o resto da vida. É aqui que se vai definir a personalidade deste adolescente, deste adulto, e em termos de alimentação acontece o mesmo, está bem? Portanto, tentar que realmente os alimentos mais calóricos, ricos em açúcar, os bolos, os gelados, os refrigerantes, as batatas fritas, tudo aquilo que eles têm à disposição e que já podem comprar, que seja feito apenas em ambientes diferentes, está bem? A fase adulta mantém-se as mesmas recomendações, sendo que
em termos calóricos e nutricionais, difere pouco da fase da adolescência. E aqui na terceira idade, realmente, as principais recomendações são tirar o maior proveito de tudo aquilo que já existe, ou seja, em caso de não sentir tanta sede, não sentir tanta fome, fazer refeições pequenas, intervalar a bebida. Se a ingestão de água não é fácil, tentar ir por sumos naturais, por chás, por sopas, para tirar o maior proveito de todos os alimentos e, claro, incentivar para alguma prática de exercício físico e manter ativo para poder ter uma vida saudável e um estilo de vida mais saudável, que é esse o nosso objetivo e que estamos aqui também para incentivar e para proporcionar o máximo o máximo de proveito de tudo aquilo que temos à nossa disposição, está bem? Recordo que estou disponível no campus sempre que precisarem, através do e-mail, através do campus, através do telefone, através de Skype. Se tiverem qualquer dúvida, não hesitem em contactar e ficarei aqui à vossa espera no próximo webinar, está bem?